saudade que eu tô de vocês, né? Mas é necessário esse isolamento nesse momento. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar dos nossos entes queridos, mas não vamos deixar de estudar não, beleza? E na aula de hoje, então, eu trago para vocês o reino protista, que é o reino das algas também, né? Nós vamos ver que o reino protista, ele tem outros indivíduos que fazem parte dele, mas nesse primeiro momento nós vamos estar falando, então, das algas. Quais são as características do reino protista? Ele possui tanto formas unicelulares quanto pluricelulares, são todos eucariontes. E o que são seres eucariontes? Vocês lembram, né? São aqueles seres que têm um tipo de célula, no qual a célula tem um núcleo definido pela carioteca, que é o que? É uma outra membrana, e essa membrana ela vai delimitar o núcleo para quê? Para guardar o material genético. Por serem seres um pouco mais complexos, eles precisam guardar esse material genético para que esse material genético não se perca e com isso as espécies consigam se manter. Porque se o material genético for muito frágil, o que acontece? A espécie vai acabar se perdendo, né? Vai perder suas características originais. Eles também são autótrofos e heterótrofos, ou seja, tem algas protistas que eles são capazes de produzir o seu próprio alimento e tem aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, ele vai necessitar de quê? De uma fonte externa de energia. Aqueles que são heterótrofos geralmente são fotossintetizantes. E isso lembra das plantas? Então, aqueles que são fotossintetizantes, eles realizam a fotossíntese utilizando o pigmento verde, né? Que é a clorofila que tem nas suas células. E também eles possuem organelas verdadeiras, ou seja, aquelas organelas que as células eucariontes possuem para a fabricação, armazenamento e condução das proteínas necessárias para manter a célula sempre viva. Então, a divisão do reino protista é feita das algas e dos protozoários. Só que, como eu falei, nós não vamos falar nesse momento dos protozoários, nós vamos falar agora, então, sobre os tipos de algas, que são as euglenófitas, as pirófitas, as crisófitas, faófitas, rodófitas e as clorófitas. As algas, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. O que é isso? Elas podem ser organismos individuais que vivem sozinhos, né, na natureza, sempre em ambiente aquático, não necessariamente em um lugar que tenha muita água, ou tipo um oceano ou um lago, não. Onde tiver água, pode ser encontrada uma alga, tá? E elas também podem viver em colônias. Quando elas vivem em colônias, o que acontece? A gente às vezes enxerga, né? Quem já viu, já teve a oportunidade de ver uma alga de pertinho, às vezes pensa que é uma coisa grande, enorme. Tem algas que chegam a metros de comprimento. Só que, na verdade, aquilo ali não é um indivíduo só, daquele tamanho. O que acontece? As algas elas vão se unindo e vão formando as colônias. E essas colônias, elas trabalham junto. Todas as algas que formam as colônias, elas vão trabalhando juntas. Para quê? Para manter a vida de todas. Então, elas não podem se separar. Uma vez que uma do grupo se separa, o que vai acontecer? Vai desequilibrar e pode ser que o resto todo morra. Mas também elas têm um poder de regeneração. Então, de repente, se um pedacinho da alga se desprende, algum peixinho vai lá e come ela e deixa uma parte, ela pode crescer novamente. Crescer em que sentido? Novas células serão formadas, né? Novos indivíduos unicelulares serão formados, mas eles vão viver unidos, aderidos, juntos uns aos outros. Na água, elas são a base da cadeia alimentar, assim como na terra as plantas formam a base da cadeia alimentar. Na água, as algas são a base da cadeia alimentar. Com isso, elas vão formar o fitoplâncton. O fitoplâncton é o quê?
é a quantidade de indivíduos que estão presentes no ambiente aquático que fazem parte da cadeia alimentar. Nós temos o fitoplâncton e nós temos o zooplâncton. Os zooplâncton são o quê? São organismos minúsculos, microscópicos muitas vezes, também unicelulares, que também servem para a cadeia alimentar. Mas já os fitoplânctons, eles estão na base. Por quê? Aí eu faço a pergunta. Assim como as plantas, por que a gente diz que as plantas estão na base da cadeia alimentar? Porque as plantas, elas são heterotróficas, ou seja, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, a sua própria fonte de energia, e a partir dali, quando um organismo ele se alimenta da planta, ele recebe uma parte da energia que vem da planta. Então, a alga é a mesma coisa, ela vai produzir a sua própria fonte de energia, e aí os outros organismos, ao se alimentarem dela, vão adquirindo essa energia. Mas aí vem a pergunta, né? Por que então que as algas não fazem parte do reino das plantas? Se elas têm clorofila, se elas são autotróficas, se elas conseguem produzir a sua própria fonte de energia. Porque, na verdade, as algas, ao contrário das plantas, e muitas vezes por serem organismos unicelulares, até porque as que são, não são pluricelulares, elas formam colônias. Então, respondendo à pergunta, por que as algas, então, não fazem parte do reino das plantas e sim fazem parte do reino dos protistas, a primeira resposta é porque elas não possuem tecidos verdadeiros. Ou seja, como elas são organismos simples, elas fazem todo o transporte de água, de matéria orgânica, célula a célula. Então, tudo que ela precisa, quando ela produz a sua própria energia, ela vai passando célula por célula, ao contrário das plantas que têm os tecidos, os tecidos condutores de seiva e outros tipos de tecido, como de sustentação, enfim. Aí, a outra resposta, o outro motivo por elas não fazerem parte do reino das plantas é porque elas não possuem, elas não formam o embrião. Quando a alga vai se reproduzir, ela faz o que? Ela se divide e dá continuidade ao novo ser. Então, ela faz a sua divisão e dá origem a um novo ser. Por exemplo, quando um peixinho, sei lá, já que elas fazem parte da base da cadeia alimentar, quando algum peixinho, por exemplo, se alimenta de uma parte da alga, o que sobra dela, ela consegue ir se regenerando, vai formando novas células e aí ela consegue crescer novamente, ok? E aí, para a gente poder falar sobre as algas, nós vamos ver que existem vários tipos diferentes de algas e essa variação se dá pela cor, pelo tamanho, por onde ela vive, se é de água doce, se é de água salgada. E aí, então, para a gente fazer essa subdivisão, a gente fala de filos. E o primeiro filo das algas é o filo das euglenófitas, que elas apresentam núcleo, né? Elas são eucariontes, elas são flageladas, ou seja, elas possuem uma cauda comprida, cauda com U, que a cauda com L é aquela caudinha docinha que a gente gosta. Então, elas têm essa cauda, né? Vamos dizer assim, que a gente chama de flagelo, pode ser um ou dois. Para que serve esse flagelo? Ele serve para a locomoção, né, da água, para ela ficar livre na água. Na presença de luz, elas realizam a fotossíntese, então elas são autotróficas, mas também, quando não tem luz, elas também podem ser heterotróficas, então elas vão pegando partículas soltas na água, e aí essas partículas elas vão servindo de alimento também. Depois a gente entra no filo das pirrófitas, que são as dinoflageladas. Elas ocupam principalmente o habitat marinho, ou seja, elas gostam de viver em água salgada. E elas são o principal componente do fitoplâncton. Quem lembra que eu acabei de falar sobre ele? O que é o fitoplâncton? É a base da cadeia alimentar da água.
E aí, nesse caso, elas apresentam 2 flagelos. Lembra que a outra eu falei que poderia ser 1 ou 2? Então, essa ela vai apresentar 2 flagelos para a locomoção dela. E elas são responsáveis também pela maré vermelha ou pela bioluminescência. Elas têm uma pigmentação que brilha. E aí é muito interessante, até um espetáculo muito bonito da natureza, que em alguns locais à noite, né, quando tem uma grande concentração dessa alga, principalmente ali na beiradinha, elas brilham. E aí formam realmente um espetáculo da natureza. Só que a maré vermelha já é um espetáculo que não é tão bom. Por quê? Porque muitas pessoas que acreditam em crendices populares, que o povo fala, acham que é sangue, quando na verdade não é sangue, né? Na água eles falam, nossa, é alguma coisa errada, mas na verdade não é, apenas porque tem uma grande concentração dessas algas, mas por outro lado, como eu falei, ela não é boa essa grande concentração. Por quê? Porque essa concentração de algas na superfície, ela impede a entrada da luz do sol. E existem alguns animais que vivem um pouco mais abaixo, né, na água e precisam da luz do sol, que todo ser vivo necessita, ficam prejudicados. Por quê? Porque a luz do sol não vai entrar na quantidade que eles precisam. E outro problema também é porque, apesar das algas serem as maiores produtoras de oxigênio da natureza, quando elas estão em muita quantidade assim, elas acabam retirando o oxigênio daqueles animais ou daqueles seres que vivem embaixo da água e também necessitam desse oxigênio. O filo das crisófitas, ou também chamadas de diatomáceas. Elas são unicelulares, mas elas são encontradas em grande quantidade. Então, elas são comuns de serem encontradas. Elas são conhecidas como as algas douradas e elas são muito utilizadas na indústria, porque elas têm uma sílica, que é um componente que é muito utilizado para fazer pasta de dente, para fazer lustramóveis. Por quê? Porque elas deixam aquele brilho, elas conseguem fazer o polimento de certas superfícies. Então, elas são muito utilizadas na indústria. E ainda bem, né? Porque elas são encontradas em grande quantidade. Então, elas podem realmente ser muito utilizadas. Depois, vem o filo das clorófitas. Esse nome aí parece já com alguma coisa que a gente conhece, né? Clorofila. E o que é a clorofila? É o pigmento verde das plantas, que é responsável pela fabricação de energia, né? No caso, no processo de fotossíntese. Então, elas são as algas verdes. Elas podem ser unicelulares ou multicelulares e elas apresentam talos na estrutura do corpo. Então, assim, tem a parte, como que a gente poderia dizer, chamar de folha, né? E tem a partezinha também do talo. Elas são muito encontradas na natureza, nos mares, e elas são muito parecidas com os vegetais, porque elas têm a clorofila, elas têm a parede celular de celulose, que as plantas também têm, e elas também têm o amido como uma reserva energética. O amido é a principal reserva energética das plantas, consequentemente, nós também precisamos dele. Então, quando a gente come algum vegetal, a gente está tentando retirar daquele vegetal a fonte de energia na forma de amido. Nós temos o filo das rodófitas, que são as algas vermelhas. As algas todas elas são multicelulares, ou seja, elas são muito grandes, elas têm os talos bem ramificados, essas mesmo que você olhando, você pensa que podem ser plantas. E a base dela é diferenciada, por quê? Porque além dela conseguir viver ali no ambiente aquático, elas procuram uma pedra, um substrato, para elas se fixarem. Então, elas vão se fixar
e vão ficar ali presinhas. Isso confere mais proteção para ela, porque quando elas estão livres, né, no oceano, quando elas estão para lá e para cá, ao balanço das águas, qualquer predador, né, pode chegar e pode se alimentar e pegar ela, né? E quando ela fica presa ao substrato, ela consegue se proteger melhor. E por último, e não menos importante, nós vamos ter o filo das Phaeophytas, que são as algas pardas. E elas têm uma característica peculiar porque elas elas podem ser unicelulares, muito pequenininhas, ou também podem chegar a metros e metros e metros de comprimento. Então elas, dezenas mesmo de metros, já foram encontradas assim, mais de 10 metros de alga. Elas vivem mais em mares assim um pouco mais fundos, não tão profundos, mas um pouco mais fundos. E elas conseguem, mas elas precisam viver num ambiente que ainda receba a luz do sol, né? Então, assim, elas não podem ficar muito fundas, porque senão elas não vão receber a luz do sol, mas elas conseguem chegar a um tamanho bem grande. E outras coisas, outro exemplo muito clássico também que nós temos das algas pardas, quem já teve a oportunidade, né, de conhecer uma praia, de ir ao mar, percebeu ali na beiradinha da praia, principalmente de manhã, quando a maré subiu, a maré sobe à noite e vai abaixando de madrugada. Então, quando a gente chega assim bem cedinho na praia, a gente percebe que o mar está bem rasinho e ali pode ser encontrada muita alga, e que a gente vai chamar de sargaço. Elas são muito conhecidas por esse nome de sargaço, e às vezes a gente tem até agonia de entrar na água, porque tem aquele monte de alga, né? Parece até planta, a gente pensa até que é um monte de planta, mas na verdade são algas e elas não trazem nenhum mal, só o desconforto mesmo da gente entrar e tá aquele negócio batendo nas pernas da gente. Mas essas são as mais comuns, ok? Galera, então é isso, a nossa primeira experiência fazendo vídeo. Espero que vocês gostem e até a próxima.